Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Expedicionário. Eu sou Gustavo Ciotti e estamos aqui para mais um episódio da nossa legítima expedição pelas infinitas possibilidades da vida, sempre com convidados muito especiais, abordando temas diversos, sob diversos pontos de vista. E hoje a minha honra é internacional. Pela primeira vez no meu podcast eu recebo um convidado francês, internacional e francês. Bienvenue, Stéphane Darmani. Merci, bonjour, bom dia. E vamos parar por aqui porque eu não entendo nada de francês, então... Darmani, assim, muito obrigado, de verdade. Eu vou trazer aqui rapidamente, eu encontrei o Darmani na Vila Belmiro, no dia do velório do Pelé. Eu moro muito perto da vila, moro em Santos, eu moro muito perto dali, então eu quis participar daquele evento de alguma forma. É um evento histórico muito importante. Reconheci o Darmani na rua, eu acompanho a ESPN, acompanho o trabalho dele, admiro o trabalho dele, e ele, o abordei ali com cautela, ele foi muito gentil, aceitou meu convite de estar aqui hoje, e eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui para a gente falar de muita coisa, de França, de futebol, tem muita coisa que a gente pode trazer. Então, fico muito feliz, Darmani, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo, um prazer estar aqui com você. E nessa abordagem eu estava meio tenso porque eu estava pilotando um drone, né? Quando você me abordou para fazer imagem e a PM tinha proibido os drones lá, né? Só tinha uma empresa autorizada a fazer imagens. E o francês jornalista, né, ele sempre quer fazer as suas coisas também, apesar das barreiras fechadas. Então, estava lá tentando driblar a PM, porque obviamente tinha muita polícia lá. Mas mesmo assim, né, deu para bater um papo e aceitei com muito prazer o seu convite. O jornalista precisa achar os caminhos ali, precisa dar o seu jeito, achar os espaços. Darmani estava de boné, então eu ainda dei uma olhada e falei, eu estou reconhecendo esse cara. Eu reconheci, até cheguei. O senhor é jornalista da ESPN, né? Então, bacana demais estar recebendo você aqui. Darmani francês. Então, vamos começar da França, né? Vamos começar de lá. Você é de Lyon, né? Morou em Paris também. Traz um pouco da sua trajetória para a gente, por favor, do seu caminho. Por que o jornalismo? Por que o esporte, né? Sempre fez parte da sua vida. Se possível, você torce para quem? Ainda acompanha, né? Ou por estar aqui você já está tendo que dividir mais suas atenções e focar mais no futebol brasileiro. Traz um pouco de você para a gente, Darmani, por favor. Eu sou de Lyon, né? Nasci, cresci em Lyon, estudei em Lyon, não estudei jornalismo, estudei administração e comecei uma carreira de manager, né? De marketing, grandes empresas, né? A L'Oréal de cosmética, a Louis Vuitton, né? No mundo do luxo. Então, o caminho do jornalismo ele foi bem tardio para mim, né? Mas acho que era alguma coisa que estava dentro de mim, né? Porque rapidamente eu senti que esse mundo das multinacionais, das grandes empresas, desses empregos aí de manager, dentro dessas organizações, não era para mim, né? E acho que é uma coisa que a parte interna sua, ela reage e não tem como evitar. Eu sei que tem gente que vai para um caminho que talvez traz muita dificuldade, né, no dia a dia, porque são carreiras que você acaba ganhando muito dinheiro, mas também tem, né, uma exaustão, uma demanda altíssima, um estresse. E assim, tem que bater com a sua personalidade, o que você é, né? E eu senti rapidamente que não era para mim. Então, fui para o caminho do empreendedorismo para sair um pouco, para não sair do meu foco de estudos, né? Porque você dedica também uma juventude, você estuda bastante, né? Para conseguir esses diplomas. Você até se faz dívida, né? Cria dívida para isso, porque também tem um sistema privado na França, mesmo se a escola pública é de muito alto nível, mas nesse sistema de administração é um sistema um pouco mais privado, né? Eu diria que eu fiz uma espécie de GV, a GV de Lyon, né? Então, assim, num primeiro momento, continuei nesse caminho, né, administração comercial internacional, porque já tinha essa vontade, né, de me abrir para outros países.
E foi assim que conheci o Brasil, né? Porque durante 7 anos eu exportei bijuteria, acessórios de modas do Brasil na França. Foi assim que eu vim para o Brasil, uma primeira vez numa viagem que não era nem para o Brasil, era para o Chile, porque eu tinha feito um intercâmbio universitário dessa escola de administração no Chile. Olha só. E aí conheci... Quando, Darmani? Isso foi em 95. Olha, que eu tinha 21 anos, né? Foi no segundo ano da escola de administração. E quando saí da L'Oréal, eu sabia que não era mais para mim, mas não sabia o que fazer, né? Sim. Mas falei, não, essas empresas grandes, até médias tinha tentado... Não é para mim, quero empreender alguma coisa, quero um projeto meu. E um amigo meu chileno que eu conheci me falou, vem para o Chile, vamos montar um negócio, você trabalhou na Vuitton. Era um cara que estava bem sucedido e... Estabelecido ali já. Sim, mesmo se é um cara saído do nada, mas que conseguiu uma carreira no mundo dos eventos. E eu fui lá, né? E fui lá, só que não deu certo. A gente brigou depois de 3 dias. Por causa de um jogo de futebol também. É muito louco. Você perguntava para quem eu torço para o Lyon, né? Eu nasci e cresci em Lyon, vendo o Lyon. Vendo o Lyon até na segunda divisão, né? Porque aqueles 7 títulos consecutivos, Juninho Pernambucano... Aquela fase de ouro. Aquela fase foi em 2000, né? Mas quando você é garoto... e tem 10 anos, 11 anos, o Lyon estava na segunda divisão. Então era assim, era um caminho complicado torcer para o Lyon para uma criança, né? Quando o Lyon começou a ser campeão, eu já era um adulto, né? Mas enfim, é muito louco porque sem entrar em detalhes, mas ele tinha um evento para atender em Buenos Aires. Ele falou, vem comigo para Buenos Aires, você vai me ajudar nesse evento. E quando eu voltar, a gente realmente começa a trabalhar no nosso projeto, né? Que já estava bastante definido qual seria, mas... Aí fui para Buenos Aires com ele, e aí ele me pediu para ir para o restaurante, para reservar o restaurante, entregar uma grana para o dono, porque ele queria fazer um evento lá. E tinha um jogo do Lyon na Champions League, que era um jogo super importante, que era um Lyon e Inter de Milão. Era para se classificar para as oitavas de final da Champions. O Lyon tinha já um belo time, o brasileiro Sonny Anderson, que para mim era um ídolo na época. E aí passa a hora e o dono do restaurante não vem e o jogo começa. Eu começo a perceber que eu vou perder esse jogo. E começo a ficar nervoso, e aí o cara não vem. O lado torcedor começa a falar. O lado torcedor, falei, não acredito que esse cara não vem. Aí eu comecei a ligar pro meu amigo, falei, não tá vindo. Não, espera, tem que entregar essa grana para ele, espera. Fim da história, o cara não apareceu, eu fiquei lá de plantão nesse restaurante esperando, ele não apareceu, perdi o jogo e foi um jogaço. Bom, o Lyon ficou eliminado, mas depois de um 3-3, teve golaço, e eu perdi isso, e eu voltei para o hotel bastante chateado, e aí esse amigo falou, não, então a gente volta para Santiago, porque ele tinha uma equipe dele também junto, e você fica aqui para poder entregar essa grana amanhã e você só volta depois. Aí quando ele me falou isso, a chateação, tudo, falei, olha, eu não sou seu funcionário, né? Você tem funcionários seus aqui, eu estou aqui para outra coisa, vim aqui para Buenos Aires, mas assim, eu passei um pouco dos limites, vamos dizer, até porque a cliente estava ali, junto com ele, no quarto de hotel, e não era uma coisa para falar na frente do cliente, mas eu era jovem, eu era bastante impulsivo, e o futebol, né, nessas loucuras, ele faz o com sangue que ferver, né? Você acaba guardando uma coisa bem ruim dentro de você, além da eliminação. Tudo isso se juntou e, em vez de controlar, eu não controlei. E a briga acabou sendo feia, e não aceitei ficar lá, acabei voltando para Santiago, ele deixou um funcionário dele lá para fazer esse trabalho, acabei voltando, mas não dava mais para pensar numa sociedade, uma parceria. Aí eu estava no Chile com aquelas passagens que você não pode mudar, né? De um mês.
aquelas baratas. E eu falei, o que eu vou fazer? Conhecia já um pouco o Chile, porque nesse intercâmbio eu tinha viajado. Falei, puxa, o Chile, já vi isso, aquilo. Quero ver outra coisa. Vou ter praticamente um mês. E foi ali que eu encontrei uma passagem barata para Salvador da Bahia. Falei, olha, Brasil, nunca fui para o Brasil. Salvador, sei lá. Praia, né? Sei lá, eu estava perdido. A verdade era essa. Vim aqui para uma coisa que era como uma oportunidade que alguém me deu no momento que eu queria fazer alguma coisa, mas não sabia exatamente o quê. Mas queria um projeto meu. Eu não queria mais trabalhar para empresa, essas coisas. E tinha essa personalidade também, né? Que foi mostrada também nesse episódio, né? Às vezes uma dificuldade, né? no tratamento de uma relação, de hierarquia, de mandar, de receber ordem, de dar ordens. Tudo isso dentro de uma empresa me atrapalhava um pouco. Eu falei, eu tenho que fazer uma coisa para mim, assim, vou trilhar o meu caminho. E eu fui para Salvador também porque eu precisava pensar, né? Esparecer um pouco, né? Esfriar a cabeça. Aí fui para Salvador e foi assim que eu comecei uma trajetória no Brasil, né? Afinal das contas deu certo, então, né? Meio que por linhas tortas, mas deu certo. Cheguei em Salvador, no ônibus que voltava do aeroporto, eu estava sentado do lado de um italiano. Eu falo italiano, eu tenho família na Itália. Ah, legal. Eu tinha trabalhado na Itália. Comecei a bater um papo com ele e o cara fala, eu acabei de voltar de Jericoacoara. Eu falei, o que é esse lugar? E ele estava falando de Jericoacoara e os olhos dele estavam brilhando. E o que ele estava me contando, na época era 2002. Então, Jericoacoara era ainda Era uma vilazinha... Era uma vila. Eu falei... Ainda é, na verdade, mas era mais rústico ainda. Muito mais, né? Não tinha nada praticamente em 2002. E eu falei, esse é o lugar que eu preciso. Me enfiar num lugar, né, afastado para parar e pensar o que eu vou fazer na minha vida. E aí eu não pensei duas vezes. Visitei Salvador, peguei um avião, fui para Fortaleza, Jericoacoara. Ele falou, vai na tal pousada, era R$20 a noite com o café da manhã. Que hoje é impensável. Que hoje é impensável, mas era 2002 também. Fui super bem tratado, eu jogava o meu futebol lá com os caiçaras lá da praia, todo o fim do dia era futebol, pôr do sol, banho... cervejinha. Cervejinha, e o dia passava e eu dei aquela descansada, aquela pensada, comecei a olhar um pouco o artesanato que tinha lá nos mercados, comecei a bater papo com os artesãos, tinha um que fazia umas luminárias com uns pedaços de coco que eu achava muito linda, e eu voltei de lá, falei, quer saber, tem muita riqueza no Brasil, tem muita decoração, objetos, tinha uma sensibilidade também para arte, para decoração. Falei, acho que eu vou voltar e eu vou fazer um trabalho de sourcing, né? Vou ir lá buscar o que eu poderia, se eu consigo montar uma coleção de coisas que eu consigo trazer para a França. Fazer comércio, que ainda era, né, dentro do que eu aprendi na administração. Você ainda estava atuando naquilo? Comércio internacional. E aí acabei me lançando nisso, né? E de objetos foi para acessórios de moda, para uma série de coisa. Foi um caminho super interessante. Não foi um caminho de empresa como é hoje. Eu vou montar uma empresa, vou buscar sócio, vou no mercado de capitais para vender 10% da minha empresa por X milhões. Eu estava sozinho, voltei para o Brasil, dei uma volta no Nordeste e enchi um container de coisa. Eu voltei para a França e falei, bom, agora que eu comprei tudo isso, vou ter que vender. Vamos trabalhar. Vamos lá. E aí eu fiz mercados na rua, eu bati nas portas das lojas, fazia venda privada em apartamentos de amigos. Eu tentei de tudo, achei um lugar numa feira muito boa lá, que é uma feira mundial que vem lojista do mundo inteiro para comprar. E comecei a ter o meu stand de coisa brasileira lá. E em 2005, que foi um ano do Brasil na França, né? Naquela época, não sei se existe ainda, todo ano um país era homenageado, né? Em 2005 foi o Brasil. Olha só. Traz uma agenda muito rica, né? Culturalmente, muito show, muita exposição, muita troca de parcerias, enfim. E do ponto de vista de comércio também, acabou sendo uma onda de moda do Brasil, né?
só para dar uma ideia, uma fita de Bonfim custava €1 lá nas lojas. Porque era febre, todo mundo queria, era o Brasil, Havaianas, caipirinha, camiseta. E eu tava com a minha coleção aí de acessórios de moda, que era tudo bem brasileiro. Era um chaveiro cheio de fitinha do Bonfim, com aqueles patuás da sorte. Que é outra história, que eu achei uma mulher fazendo isso no mercado aqui na Pompeia, em São Paulo. Olha. E ela era babá, faxineira, babá, e fazia isso no tempo livre dela. E eu achei... Um complemento, né? E ela estava lá nessa feira, né, que era uma feira de rua. Eu achei esses chaveiros muito lindos. Falei, nossa, que legal, bem brasileiro. Falei, vamos fazer 4, 5 modelos diferentes, faz um modelo Brasil, faz um modelo assim, assado. Vou pôr lá no meu stand, né? No meio de outras coisas que eu fazia. E ficou uma febre, todo mundo queria isso. Era um chaveiro desse tamanho, num stand desse tamanho mais ou menos. Sim. Com muitas coisas, tinha tapete, tinha luminárias, tinha objetos. Com uma feira, né, de artesanato, por exemplo. Era um stand, só que a feira era só para lojista, né? Perfeito. Uma feira que chama Maison et Objet lá, que é muito, muito conceituada. Até a agência de exportação aqui, a Apex, me financiava o meu stand, né, para incentivar a exportação de produtos brasileiros, enfim. E chamei essa menina jovem, falei, olha, acho que você vai ter que deixar o seu emprego porque eu já vendi uns 10 mil chaveiros e acho que não vai parar por ali, porque é uma febre. Vai ter que montar um pequeno ateliê, ali, né? Vai ter demanda. Então, falei, vou te ajudar, porque era uma maranhense que veio para São Paulo, do lado fundo do Maranhão, né? Que cresceu praticamente sozinho com pai, mãe e 7 irmãs. No meio, o primeiro vizinho era 5 horas de caminhada. E um belo dia, uma tia que era faxineira chama ela, estou precisando, né? Aquela história do nordestino que vem trabalhar em São Paulo, né? Estou precisando de gente aqui para ser faxineira. Então ela veio para São Paulo. Não tinha formação, não tinha educação para montar uma empresa. Mas eu falei para ela, você vai ter a sua empresa ou você é seu cliente. Vou te comprar o chaveiro a X e vou te ajudar nas compras das peças. Tinha muitas pecinhas, né? Tinha que ir para ela tinha talento. Para 23 de maio, ela tinha. E quem produzia eram as irmãs, né? Porque todo mundo veio para São Paulo. Os cunhados, as irmãs, que eram tudo babá, faxineira. Então, a gente alugou um espaço. Falei, vou pagar metade do aluguel. Vai ser o nosso ateliê. Quando eu vou estar em São Paulo também será a minha casa. E vamos embora, vamos... E deu certo, certo. Que legal. Mas assim, é uma história, se eu entrar em detalhes, né? Imagina um francês chegando em São Paulo, morando numa casa com família, irmãs do Maranhão, todo mundo trabalhando, fazendo chaveiro. Um dia tinha só eu e ela na casa, no outro dia vinha 3 irmãos com 5 filhos, jogava colchão no chão, todo mundo dormia lá, porque era a casa da felicidade. Tinha emprego lá, tinha uma geladeira vazia, tinha internet, tinha televisão. E deu certo. Esse ano foi realmente... Aí passei tudo para acessórios de moda, que era muito mais simples, porque numa caixa desse tamanho você mandava 100 chaveiros. Sim. Quando numa caixa desse tamanho, antes não mandava nenhuma luminária, né? Em termos de logística era muito simples. Sim. E ela fazia tudo sozinha, chamava... Bastante rentável também? Sim, não, no início era. Depois, assim, as coisas mudam, a moda do Brasil passa, o real, né, que era fraco quando comecei, comparado com o euro, se fortaleceu, né? Nesses anos 2004, 2005, né? Foi um momento que o real chegou a ser muito forte, né? Era €1, era R$2. Ficou mais parelho ali, né? Era R$2, €1. E os meus concorrentes, né, de acessórios de moda, de bijuteria, era tudo chinês, indiano, era países, né, que tinha que brigar pelo preço. Então, quando a moda passa, você tem que entrar no mercado como um produto como os outros, tem que se renovar, né? A cada temporada tem que lançar uma coleção. E, obviamente, né, a concorrência, o custo, né, do teu produto acaba saindo... Não era mais competitivo, então eu parei. Mas foi uma aventura. Mais que um empreendimento, mais que um negócio, foi uma aventura. Uma experiência de vida, né? Sim, uma experiência. Você acaba convivendo, né, com pessoas.
meus primeiros anos em São Paulo, eu não frequentava franceses, não frequentava gente da alta sociedade, jornalista, não frequentava essa família, vamos dizer, de maranhenses. E a gente ia na 23 de maio comprar peças, os nossos fornecedores, a gente produzia. E o meu cotidiano, quando era em São Paulo, era fazer a produção ir a todo vapor para poder entregar aos meus clientes lá fora, procurar novos produtos, para fazer novas coleções, frequentar feiras, era isso. E mudou muito, né? Mas Sim. Foi assim que eu conheci o Brasil, foi assim que conheci São Paulo. E Darmani, pelo que eu estou vendo de você, você é bem adaptável. Né? Mas eu não vou dizer que há um choque quando você vem de uma cultura tão diferente como a europeia para um país como o Brasil, que eu acho até que quando você vem ainda estava mais em ordem, estava um pouco melhor do que está hoje. Hoje até acho que está mais um pouco bagunçado. Mas como é que foi para você se adaptar? Porque você não veio só para São Paulo, você conheceu outros lugares também. Você não se instalou ali e ficou, bom, só conheço a cultura. Porque o Brasil são vários países num só. O Brasil é um continente, né? Cada estado é um país praticamente. Como que você viu, como é que foi para você essa mudança cultural? Teve que se adaptar? Foi difícil? Você foi bem recebido? Não sei se há muita xenofobia com o europeu aqui. Às vezes, né, você vê, por exemplo, com o Abel, né, do Palmeiras, as pessoas usam como uma razão ali para criticar ou para falar qualquer coisa a nacionalidade da pessoa, mas assim, aliado ao futebol, alguma razão, às vezes política, enfim. Você sentiu isso? Ou para você foi super tranquilo, você foi muito bem recebido, nunca teve nenhum problema? E como é para você viver num país tão diferente do seu? Olha, eu não sofri discriminação, xenofobia. Acho que, assim, de um modo geral, foi muito bem recebido. Mas, assim, você também tem que se adaptar a muita coisa. Você chega num país como o Brasil, quando você é francês, você tem que estar super aberto e você tem que estar numa postura de observar, de entender. Se comunicar é fundamental. E eu acho que isso é de cada pessoa. A adaptação, a capacidade de observação, de se integrar, de se adaptar, de falar a língua, são coisas que nem todo mundo tem. E só pontuar uma coisa, Darmani, você não esperar o seu país no país que você está indo morar. Não, com certeza. Você não pode esperar o que você tem ali aqui. Exatamente o que você falou. Você tem que vir aberto, porque é uma coisa completamente diferente. Não, eu saí da França justamente para encontrar outra coisa. Legal. E porque tinha coisa na França que não me fazia... Não me sentia confortável. Olha só. Com várias coisas. E eu queria ver o que tinha em outros lugares. Tinha essa curiosidade, tinha... Vamos ver como é lá, vamos ver como é. No início era o Chile, assim, não era que eu foquei no Brasil. Acho que foquei na América Latina, por eu mesmo ser um latino, francês de origem italiana, gostando de língua latina. Já uma ligação, né? Sim, eu já falava italiano, espanhol, francês. Pensei, bom, o português tem tudo a ver com essas três línguas. Por isso também que o português chegou muito rápido para mim, porque eu já tinha... Para mim é um pouco uma mistura de espanhol com italiano. Para algumas coisas é um pouco mais italiano. Para outras coisas é muito espanhol. Então, falei, não, essa região tem tudo a ver comigo, com o meu perfil. Então, acabou sendo o Brasil, até por conta dessa coisa casual, desse jogo de futebol, dessa briga com esse amigo, né? As coisas você não define às vezes. Você se a vida levou para esse caminho. A vida me levou para esse caminho, exatamente. Legal. A única coisa que você sente, no meu caso, era evidente. Um gringo chegando lá, querendo comprar artesanato para levar para a França. Artesanato de artesãos, de pessoas simples, de pessoas que não tinham muito dinheiro. Eu comecei lá no Ceará, porque tudo começou em Jericoacoara. Então, a minha primeira volta foi Ceará, Tocantins,
Foi Ceará, depois eu subi, né, um pouco mais para cima, até São Luís. Foi essa região, né, de coisa de palha, de cipó, de materiais bem orgânicos, né? Eu queria fazer uma coleção meio étnica. Então, eram luminárias de palha de Buriti, eram móveis de cipó trançado. Então, você acaba convivendo com pessoas que, obviamente, vê um francês chegar, fala, esse cara tem euros, vai levar isso para a França. E assim, não é uma crítica, acho que é normal. Então, talvez a única discriminação era tipo, esse cara tem grana, vou tentar enfiar a faca, isso. Vou tentar... Dar uma volta nele ali. Vou tentar o máximo que eu conseguia desse cara. A pessoa te vê assim. Sim. Mas assim, é normal. Uhum. É normal. Até na relação do cliente com o fornecedor, ele está nessa posição de fornecedor. Só que no meio dessa relação tem Brasil, França, tem o gringo lá, loiro, de olho azul, que tem euros, e tem o brasileiro do Nordeste, que é artesão e que tem reais, né? Para simbolizar, né? Não estou reduzindo a isso, por favor, mas por favor. São os parâmetros que se encontram de um lado ou de outro. Sim. Então, que são muito opostos, né? Sim, e que simplificam, né? Porque eu não estava aqui para explorar os artesãos e acho que os artesãos também não estavam aqui só para tirar o dinheiro do gringo, mas a realidade que funciona é um meio termo disso. Vamos ser parceiros. Não adianta você enfiar a faca para mim porque não vou conseguir vender lá. Isso. Explicar que você tem uma margem de lucro, que vai pagar um transporte, que você vai chegar lá, que o lojista também vai colocar a margem dele. E a postura com que você chega também, ela dita regras, né? Sim. Porque você chega achando também que você é superior por ser francês, por ser europeu, né? Você também vai ser recebido de uma forma diferente. Sim. Mas se você chega aberto a mostrar, a explicar, porque é interesse para todos ali e ninguém quer meter a faca em ninguém. No final, né? É isso. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer trabalhar junto, quer crescer junto. Então, isso é muito importante também, né? Você jogar limpo, você ser cristalino com as pessoas. Então, assim, só para resumir esse papo de discriminação e dessas coisas do francês no Brasil, etc., eu acho que só naqueles momentos que você não consegue mais conversar, que vem uma briga por conta de um preço, por conta de um produto e entrega que não é de boa qualidade, por conta de alguma coisa que aconteceu na relação profissional e que não está dando certo, às vezes afloram essas coisas. Mas porque você é gringo? Porque o brasileiro ele tem essa cordialidade, né? Acho que todo estrangeiro que vem para o Brasil, por que ele fica tão apaixonado logo de cara? Sem entrar na profundidade do país. É a recepção, é a cordialidade, é a simpatia, é o calor humano que todo mundo sente. Então, isso aqui você sempre sente. E é sempre a primeira impressão. Só que depois você começa a estabelecer uma relação de negócio. Você não está aqui só para o calor humano. Você está aqui também porque você busca um caminho na tua vida. E esse meu caminho e ele tem que ser levado a sério, né? Não é um turismo propriamente dito. Né? Era uma sobrevivência. Perfeito. Eu abri mão desse mundo empresarial com salários altos e bônus, etc., para fazer uma coisa do zero, num meio que eu não conhecia, num país que eu não conhecia. Uma cultura completamente diferente, mas que tinha que ser o meu ganha-pão. Então, assim, eu tinha que negociar o preço com eles. E uma vez que eu voltava para a França, tinha que negociar o preço com o lojista. Não é uma relação que é só eu com o artesão brasileiro. Ela continua com o cliente lá na feira. É uma cadeia de comércio toda, né, que é envolvida. Então, são questões profissionais. Sim, perfeito. Mas, assim, nunca senti... eu senti essa coisa do gringo quando as coisas começam a desandar um pouco e aí... isso é trazido, né? Você sai da cordialidade e aí pode ser que algumas vezes alguém falou coisas, né? Te reduz a tua identidade de gringo em geral. Que seja francês, alemão ou outra coisa. Me chamam de alemão. E daí? Tem gente que se ofende. Qual é o problema? Aqui um loiro de olho azul. Tinha mais cabelos loiros na época. Quando comecei lá no Ceará, etc. É um alemão. E tá tudo bem. Sim. Assim, então... Mas fora isso, nunca passei por
por momentos assim de sentir que o francês, pelo contrário, Sim. sempre senti as pessoas veem um cara chegar lá no fundo do Ceará para olhar seus produtos, pô, o cara vem da França, ele quer conhecer. Para a maioria deles nunca tinha acontecido isso. Não, naquela época. Nunca Hoje tinha é muito. exportado. Porque, na verdade, assim, o Ceará hoje ele é um polo para europeu, sobretudo italiano. Né? E o pessoal vai lá fazer casa, bicho, fazer comércio. Né? Hoje está muito mais difundido isso, mas na época que você falou, era completamente diferente, né? Era muito. Já né? começava um pouco. Já tinha né? um movimento, né? Eu lembro que nessa viagem para buscar produtos, junto comigo na Jeep, lá, tinha um italiano que queria fazer coisas em Atins. E Atins, na época, não tinha nada. Atins, para situar, nos Lençóis Maranhenses, ali é uma vilazinha dos Lençóis, que é uma parte ali próxima de Barreirinhas, que é o ponto ali de partida, né? Um dos 2 pontos de partida para visitar os Lençóis Maranhenses. Atins seria uma... Não sei se seria uma Jericoacoara. Próximo disso ou não? Ele estava em Jericoacoara. Porque Jeri eu não conheço. Não, mas só para pontuar. Atins está para os Lençóis Maranhenses o que seria Jericoacoara ali para a região ou não? Porque Atins é um pouco menor, é bem menor, né? Atins é mais... Né? Seria Barreirinhas, né? Acho que é bem menor. Sim, perfeito. É outro perfil, mas, enfim, ele estava buscando novos destinos turísticos. E era italiano e, na época, em Atins não tinha nada. Imagina. E quando depois eu vi falar de Atins de novo, eu lembrei desse cara. Falei, esse cara era visionário. Porque em 2002... ele já tinha focado esse lugar que hoje virou assim um lugar de kitesurf, de pousadas de altíssimo nível. E os Lençóis Maranhenses são talvez uma das maiores belezas que o Brasil tem, de ponto de vista de paisagem e de paisagem única. Eu acho que é o lugar mais bonito. Eu atravessei a pé sozinho, né? Sim. Eu fui de Santo Amaro até o Atins a pé. Foram 3 dias e meio. Então você pega uns caminhos ali, cara, que parece que ninguém nunca esteve ali. Umas lagoas assim, é muito bonito. É uma imensidão assim. Sim. Agora, Darwani, eu quero pegar um link aqui com você. E assim, né, eu quero não ser mal interpretado. Eu gosto de trazer um olhar crítico para algumas coisas aqui, né? Sou brasileiro, enfim, então eu gosto também de não apenas romantizar tudo. A gente fala muito da natureza, hospitalidade, né? A recepção da galera, né? Sempre muito bacana. Mas assim, o Maranhão, em especial, eu conheço bem o Maranhão, o litoral inteiro, né? E o interior conheço muita coisa também. É um estado que, assim, toda vez que eu vou eu me impressiono, porque parece que ele parou no tempo. Sobretudo São Luís. Isso é uma crítica construtiva, assim, tem capacidade de ser melhor, né? Não é uma crítica vazia, não é, sobretudo ao povo, muito pelo contrário, sempre fui muito bem recebido ali. Mas eu fico pensando assim, quando uma pessoa de fora vai para o Maranhão, assusta. Porque o que você vê ali é uma pobreza, é um abandono, é uma coisa assim que, cara, você fala, uma capital como São Luís, com um valor histórico, capital do reggae, e tem praias bonitas, tem os Lençóis Maranhenses, que são, meu Deus, entre outras coisas. O Delta do Parnaíba, a maior parte, por exemplo, que é o maior delta das Américas, né? Ele fica 80% no Maranhão, inclusive. Então, assim, me impressiona às vezes o quão abandonado acaba sendo o Estado. Né? E eu fico pensando, uma pessoa de fora que vem aqui pela primeira vez deve parecer com alguns lugares da Ásia, dá para você fazer um paralelo, porque é muito abandonado. Como é que foi a sua visão? É um choque? Sim. Você fala, caramba, sim. Beleza, é legal, muito, né, tô sendo muito bem recebido aqui, mas é impressionante. Ou não? É um exagero meu? Não, é chocante. É chocante. E é chocante passar por São Luís, ver toda aquela riqueza, toda aquela beleza, todo esse patrimônio que tem e que está abandonado. Histórico-cultural, né? Histórico-cultural, arquitetural, sendo abandonado. E você caminha lá e você sente uma insegurança à noite. Mas assim, o que mais me choca é o abandono, é as pedras caindo de um edifício que é belíssimo, cheio de história, de cultura. E isso faz parte da aprendizagem do Brasil, né? Você primeiro se choca com isso e depois você entende. Você entende como... Você entende por que, né, o brasileiro não preserva o seu patrimônio, porque ele não cuida das coisas mais belas que ele tem. Isso é uma verdade. É porque lá tem famílias que administram uma cidade, uma região... Por décadas. Com nepotismo...
com corrupção, e o interesse delas não é de preservar, porque isso tem um custo, mas é de ganhar dinheiro. Manter daquela forma é interessante, né, para eles, né? Eles não se preocupam com isso. Isso não faz parte da preocupação. Eles não estão lá porque eles têm uma missão pública de preservar, de ajudar, de cuidar, de administrar. Para um francês que cuida do seu patrimônio, que é histórico também, cultural, é chocante. E faz parte da aprendizagem, porque você chega nesse lugar, você vê isso, depois você vai para outro lugar, você vê a mesma coisa. E quando você começa a viver no país e começa a conviver, começa a ligar os pontos com a ali. vida, a política, e você observa tudo o que acontece, você entende o porquê. E o porquê ele está nessa mediocridade da política, que não está só interessado em interesses pessoais e enriquecimento pessoal, e que não está aqui por a missão. Para mim, entrar na vida política, você faz isso por missão. É igual à medicina. É outra coisa que é chocante aqui. Os médicos aqui, alguns têm uma vocação, mas muitos vão lá para ganhar dinheiro. Tudo bem, não, você ganha legítimo, dinheiro. Claro, mas assim, o seu foco não pode ser exclusivamente esse, né? Acho que assim, em toda a profissão você acha o seu caminho porque você sente alguma coisa dentro. Aconteceu comigo. Eu fui lá num caminho que era um caminho para estar bem na vida, para ganhar muito dinheiro, para entrar nessas grandes empresas onde você é muito bem tratado, assim, tem que produzir, lógico, mas você tem uma contrapartida financeira que é ótima. E eu senti que isso não era para mim, porque dentro de mim tinha forças que falavam, você não está no caminho certo. Então eu fui para outro caminho, porque eu tentei achar qual era o meu caminho. E eu acho que isso vale para todo mundo. Com certeza. E se você está na política porque você quer ganhar dinheiro, você não está no caminho certo. Está lidando de um jeito errado, exatamente. Se você quer ganhar dinheiro, vai para o mercado financeiro, vai trabalhar em banco, vai nesse mundo corporativo. Sobretudo às custas de manter uma vida, né, dessas pessoas de uma forma que não é correta e que é miserável muitas vezes, né? Darmani, vamos trazer mais de Brasil também, mas eu acho muito interessante, porque assim, hoje você pega isso aqui, você dá uma deslizada, você sabe a população de qualquer país que você quiser, você sabe os pontos turísticos, informações geográficas, históricas, enfim. Mas mesmo quem visita, é muito difícil você formar uma opinião sobre um lugar, porque a visão de um turista nunca é a visão de quem mora e, sobretudo, de quem é do próprio lugar, né? Muito fala-se sobre a França. A minha mãe conhece muito bem a França, adora Paris, já foi para lá a trabalho algumas vezes, ama Paris de paixão, mas ela foi como turista, né? Embora tenha ficado 2 meses, enfim, é uma visão de quem está lá temporariamente. Como é a França? Ela primeiro, uma potência gigantesca, né? A França tem um poder muito grande, seguramente uma história importantíssima, riquíssima, mas ela é esse tesouro todo que nós aqui, né, brilhamos os olhos quando escutamos falar da França. Paris é essa poesia toda. Qualquer cidade grande, sobretudo enorme, Londres deve ter a sua, né, Bruxelas, enfim, Amsterdã, tem o seu lado obscuro também, né? Tem a chamada periferia, assim, no sentido metafórico, assim, né? Me conta da França, por favor. A sua visão como um francês, ela é essa poesia toda, ou ela também tem os seus problemas? Você também, eu acredito que sim, pelo que eu estou percebendo aqui, você também tem o seu olhar crítico a respeito do seu país, e que eu acho que é importante, tem que ter. Me traz um pouco como alguém que nunca esteve, que é louco para conhecer, a França, por favor. Primeiro, para quem mora fora do seu país por mais de 15 anos, né, a tua visão do país ela acaba mudando. Pela saudade, pela distância, você acaba vendo as coisas de outra maneira. E acho que para todo mundo é assim, né? Você sai da tua cidade no Brasil para morar em São Paulo, por exemplo, você vai ter uma visão diferente sobre a sua cidade de origem, né? Então, assim, muitas das coisas que me fizeram sair da França, eu acabei relativizando uma vez no Brasil, né?
Mas assim, a visão de um país depende muito de que lugar você fala, né? Perfeito. De como você foi criado, de onde você vem. Eu tinha uma briga com a França, que é complicada de explicar aqui, porque ela nasce de uma história de famílias. A minha família era italiana, foi na Algéria, quando a Algéria era francesa, né? No fim do século XIX. Então, os meus pais nasceram na Algéria como filho de italianos que tinham emigrado lá. E veio essa onda da decolonização, né, dos anos 50, 60. E em 62, eles foram mandados fora da Algéria, porque todos os países estavam se independizando. E era uma colônia de gente simples. Né? Muita gente tem uma visão da colônia como, tipo, o dono de uma fazenda escravizando todo mundo. É uma visão reduzida. Feudalismo, né? É reduzido. Claro que tinha isso. Mas a colonização, por exemplo, na Algéria, era uma colonização de espanhóis, de italianos, de franceses, de algumas regiões. Era gente pobre que ia lá em busca de um futuro. Né? A minha família, a minha mãe, era do Piemonte, da Itália, se morria de fome no Piemonte. Então, tenho tias em Nova York. Muita gente foi para que migrar, né? Muita gente foi para a Argentina, para o Brasil também. E teve gente que foi para a Algéria, porque era um futuro possível. Só que era gente simples, operário. Meu avô era mecânico de ônibus, minha avó era faxineira. Então todo mundo tem essa visão de foram colonizar a Algéria para tirar o sangue do povo de lá e ficar ricos. Não é bem Muitas vezes assim. é uma questão de sobrevivência, né? Você está querendo ter novos horizontes, novas possibilidades, né? Exatamente. Porque onde você está já não tem mais para onde crescer, né? Você sai do teu lugar porque não dá. Sobrevivência. Para sobreviver. Então, em 62, meu pai e minha mãe, que na época não se conheceram na França, mas os dois tinham a mesma história, saíram de lá e chegam para a França depois de guerra, né? Uma guerra que foi muito complicada, né? E com um sentimento de ter sido abandonado pela França, mas ao mesmo tempo pelo General de Gaulle, que tinha prometido, né, para eles. É óbvio que eles estavam felizes lá, queriam ficar lá. A vida deles era lá. Sim. Eles não conheciam a França. As poucas vezes que eles saíam da Algéria era para visitar a família na Itália, não era nem na França. Só que na hora de ir embora, eles tinham a nacionalidade francesa e um ano antes, sei lá, o chefe do meu avô também saiu, né? Muita gente não esperou o fim do fim para sair. Sim. Né? Como a guerra é muito complicada, já muitos atentados, né? Então, as pessoas acabam... Pô, não tem um emprego para mim lá em Marseille, em Lyon, em Paris. E aí o cara falava, não, aqui eles estão procurando um mecânico de ônibus. Era os anos 60, tinha muito emprego, né? Então, assim, o meu avô foi para Lyon porque o chefe dele tinha já emigrado, saído de lá e falava, precisam de mecânicos de ônibus aqui. Então ele foi para Lyon. Mas, assim, para resumir, com um sentimento com a França muito complicado. Sim. Por um lado, era a pátria amada, eles tinham uma glória para a França. Para eles, a França era tudo e para eles, a Algéria era uma extensão da França. Só que a guerra chegou no meio disso, as promessas do De Gaulle, que tinha falado, não, a Algéria vai continuar francesa, fiquem tranquila. E enquanto eles falavam isso para eles, nas costas, ele costurava um acordo para sair do país, todo mundo, e chegaram na França com um sentimento muito de abandono. Porque saíram de lá com 2 malas, pegaram as coisas que tinham, porque era ou sair ou começar morrer. do zero, né? E você faz 2 malas e vai para um país que, na verdade, você não conhece, mesmo se ele é o teu país. E você começa do zero a vida de novo, né? Meu avô tinha 40 e pouco, né? 4 filhos. A minha mãe já tinha 20 anos, né? Então você fez uma vida num lugar que você achava que era o teu país. Que você nasceu lá, teu pai nasceu lá. E você descobre que a história, né, ela tem essa coisa maior que está em cima dos povos, e a história fez com que eles tiveram que sair e recomeçar uma vida na França. Certo. Mas uma vida complicada também, porque os franceses não receberam tão bem
quem vinha de lá. Porque para eles eram colonizadores, foi por conta deles que eles mandaram lá soldados que foram mortos nessa guerra da Algéria, que ninguém queria. Era essa época de Vietnã, de guerras de colonização, assim, acabou criando uma discriminação em cima de quem era colon e que era responsável de todos os males do mundo. Quando era só um povo que tinha buscado seu destino lá, que não maltratava ninguém, uma oportunidade, né? Que era gente simples do povo. Mas assim, o destino dos povos, a política, ela te impõe, né, às vezes, de mudar de caminho. E você não tem culpa nisso. Só que, assim, para os franceses, eles carregavam uma culpa. Então, eles não foram bem recebidos na França. Sim. Apesar de ser franceses. Sim. Né? Não tem só os imigrantes que vêm do continente africano ou da América Latina que são mal recebidos, às vezes, na França, né? Como muitos dizem. Né? Os próprios franceses, que eram franceses de nacionalidade, não foram bem recebidos. Sim. Eles tinham um sotaque... Hábitos. Meu tio brigou... Hábitos pegos, adquiridos no país onde vivia. E eles carregavam essa etiqueta de, por culpa de vocês... Quase um estigma, né? A gente foi fazer uma guerra lá, que a gente não tinha nada a ver com isso, perdemos soldados, perdemos vidas, e vocês acabaram colonizando, e olha o rolo, e agora é tudo descolonização, vocês estão fora do momento... Enfim, foi muito complicado. E acho que quando você nasce dos dois lados da tua família, tendo isso, quando você é criança, você não entende muito bem. Porque, né, em todos os jantares, almoços de família, só falavam da Algéria, do que tinham deixado lá. Sim. E é complicado para uma criança ouvir e entender o que é. Pô, mas é Algéria, mas eu sou algerino, minha família é da Algéria, mas não entendi por que a gente vai de férias na Itália, no verão, mas estamos na França, mas também tem a Algéria no meio. E você não entende bem essa história, mas você entende que tem uma bronca. Você entende que tem uma ferida, que essa ferida ela não está bem fechada, curada. E, assim, acho que são gerações. Meu pai, por exemplo, que voltou com 15 anos, mas parece que ele deixou uma vida inteira lá. Sim. E que nunca mais ele conseguiu se recuperar. Minha mãe tinha 20 anos, mas ela tinha outra personalidade. Ela chegou lá e falou, tô na França agora, vou ter que me integrar. Sim. Não tem jeito. E tem gente que pensou, eu não vou me integrar porque roubaram a minha vida, porque... eu não queria ficar aqui, eu gostava de ir lá, a praia, os meus amigos, a minha vida, o sol, o calor. Você chega em Paris, meu pai foi para Paris primeiro. Você vai da Algéria para Paris, o frio, etc. Enfim. É uma mudança muito brusca. Então eu cresci na França com uma bronca com a França. Olha só. Muito forte. E até fazendo um link com isso que você trouxe, Darmani, que a França, bem como tantos países europeus, colonizou países da Ásia, América Latina, América do Norte, né? Você vê o lado francês ali do Canadá também, né? E África, principalmente. E hoje em dia, você pega a França, por exemplo, a França ela tem as suas colônias ali. E como é que é essa relação de quem vem de fora ou de quem é francês, o Mbappé, por exemplo? É francês, nasceu ali, mas tem toda uma origem familiar, né? A árvore ali dele, da genealógica dele ali, ela está ali para trás, tal, em outros países, né? A pessoa que vem de fora, né? Sobretudo o mundo árabe, por exemplo, né? Marrocos, Argélia, né? Entre outros ali, ela é mal recebida, assim, falando de uma maneira muito crua, de uma maneira muito objetiva. Há um preconceito e até... me aprofundando um pouco nisso, como é o racismo na França? Porque é engraçado, né? Você pensa um francês propriamente dito, você não vai pensar num negro. Mas hoje, com toda essa mistura que teve, né? Você pega a seleção da França, por exemplo, tem um monte, né? E, ok, normal. Como é que o francês lida com isso? Porque, claro, que na hora do futebol, o Mbappé fez 3 gols na final da Copa, todo mundo vai adorar. Mas e no dia a dia? Há um racismo... Há uma separação, não sei se há o extremismo, o bairro de tal, como já foi nos Estados Unidos, por exemplo, né? Bairro de negros e tal.
isso existe ainda na França com árabes, com africanos, né, da África Negra, enfim, por assim dizer. Isso ainda existe hoje ou está sendo combatido, ou ainda é uma coisa que é uma semente que fica ali, que ainda se mantém? O modelo da França, diferente do modelo americano ou inglês, é um modelo de assimilação e de integração. Não é um modelo de comunitarismo. Né? Certo. Então, isso é uma palavra colocada, é um objetivo colocado como um Estado, né, de dizer, não, na França, universalismo, etc., a Revolução Francesa, somos um país de assimilação e de integração. Né? Não queremos essas comunidades se desenvolvendo aqui e ali, como os americanos fazem com o gueto aqui dos negros, dos latinos, dos judeus, isso não não faz parte dos valores da França. No papel. Agora, na realidade, é difícil de construir isso. É um tema muito complicado, né? Porque a França quer integrar, assimilar, mas você não pode também borrar todas as diferenças culturais, você não pode borrar os sentimentos que cada um tem. Quando eu falava que a minha família tinha bronca com a França, eu entendo muito bem que uma família que vem de outro país, etc., possa ter uma bronca também com os franceses, por se sentirem diferentes, por se sentir, às vezes, olhar de uma forma diferente ou não bem recebido. Se a minha família que é francesa não foi bem recebida, eu posso entender muito bem que outras famílias com outra cor de pele, não falando bem a língua, também não sejam bem recebidos. Mas eu acho que isso não é um particular do francês em geral. Perfeito. Faz parte do humano, quando ele vê algo diferente chegar perto dele, se instalar na sua vizinhança. O exótico, né, por assim dizer. Ele tem duplos sentimentos. Ele tem um sentimento de querer acolher, de querer receber, mas ele também tem um sentimento de diferença e acho que se misturam muita coisa naquela hora. Então, acho que a França faz muito esforço para integrar, para receber, mas esses esforços... Mas a França cometeu erros também, porque a França construiu nas periferias das grandes cidades bairros de prédios altos, acabou criando as condições também desse comunitarismo, partindo de uma boa vontade. Né? Os arquitetos dos anos 60, os sociólogos, quando eles imaginavam o que virou a banlieue, a periferia hoje, eles imaginavam isso como um lugar de troca cultural, de convivência pacífica. Era uma outra proposta. Eram os anos 60, tinha um pleno emprego, essa imigração ainda era no início de um processo. E muito mais controlada também. Muito mais controlada, todo mundo tinha emprego. Mas ela acabou sendo... o tempo passou e esses lugares acabaram se tornando lugares que desviaram, né, do olhar inicial que essas pessoas tinham. E quando as dificuldades econômicas chegaram, e quando as gerações também cresceram lá, eles cresceram com outra visão dos pais. Quando eu falava que a minha mãe chegou na França com 20 anos e falou, eu vou calar minha boca aqui, vou me integrar, vou buscar um emprego, vou terminar meus estudos, vou ter uma família, e a palavra era integração. O meu pai tinha outra visão. Meu pai tinha, vocês me fizeram uma ferida aqui que não e agora cicatriza. Que não cicatriza, como que eu vou me integrar? E acho que isso acontece com qualquer imigrante. Sim. Tem o perfil do imigrante que está lá, que fala, estou aqui, é uma oportunidade, é uma sorte, esse país está me dando escola de graça, de boa qualidade, sistema de proteção social, está me dando emprego, ajuda financeira, está me dando um sistema de saúde, e se eu adquirir tudo isso, esse conhecimento que a escola me dá, apoiado com essas prestações sociais que eu recebo, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir o que esses vizinhos que eu vejo lá nos bairros mais ricos têm, está no meu alcance. Então, acho que tem que separar. E tem o outro que fala, puxa, a França explorou o meu pai, explorou a minha mãe, que trabalhou como faxineira lá na casa dos ricos e com um salário de miséria. Aquela dívida histórica, né?
que me deixou aqui nesse lugar largado, que aos poucos começou a ser tomado pelo tráfico, pela violência, onde a polícia não entra mais. E acho que na França hoje tem muito isso, tem esses dois lados, que é muito difícil de controlar. Todo mundo gostaria de ver os imigrantes com essa perspectiva de se integrar. Alguns que usam a palavra de agradecer. Poxa, mas eles não estão agradecidos. Aqui tem emprego para quem realmente quiser. Aqui tem escola de graça. E quando você está no Brasil, você valoriza o quanto é importante ter escola de qualidade de graça. Não só de graça, não basta ser acessível, mas de qualidade. Tem que ter qualidade, perfeito. De qualidade, com professores dedicados, que tem essa vocação, né, que eu falava antes. Que, inclusive, passa pelos professores. Claro. Pagar bem, dar estrutura, né? É isso, é toda essa cadeia, toda essa parte, né? Até lá eles não são pagos como deveriam. Mas eles têm essa vocação, pelo menos, né? É uma profissão que eles escolheram por gostar de transmitir, por gostar de elevar uma pessoa que talvez vem de um meio mais baixo, de ajudá-lo a subir. E acho que isso, para eles, eu espero que é mais importante do que o salário, mesmo se, obviamente, tudo isso tem que ir junto com o salário. Sim, naturalmente. Então, acho que assim, o que faz a complexidade da França é isso, é que hoje se misturou muita gente lá, muitos pensamentos, cada um vem da sua situação do seu país, que tem a sua rixa com a França, porque essa questão da Algéria, que envolve a minha família, ela não parou em 62, ela continua até hoje. Até hoje se fala da guerra da Algéria, todo ano se comemora, todo ano se recoloca documentários, reportagens. E a rixa ela nunca parou, porque os algerinos depois eles vieram também para a França para trabalhar. Não foi só os franceses de lá que em 62 foram para a França. Depois foram os algerinos também, em busca de trabalho, e os vizinhos de Marrocos, Tunísia, depois a África já subsaariana. Sim. Teve que integrar todo mundo, e depois tem a outra geração, que já nasce na França. Filhos de Mbappé, Pogba, para voltar no futebol. Que recebem... Né? O Mbappé recebeu uma formação extraordinária lá na periferia de Paris, mas também por quê? Porque o próprio pai dele era treinador lá em Bondy, participou da vida social, que é um clube amador. A gente pode falar depois do futebol de várzea aqui, claro. Mas não tem esses jogadores todos que a gente acabou de citar, sem os clubes amadores, pequenininhos, que pegam a criança com 5, 6, 7 anos. São a base. Né? Faz uma base gratuita, tem um campeonato organizado pela federação, né? Você tem a carteirinha da Federação Francesa de Futebol. É valorizado? Para nós não é nem valorizado, é normal. Sim, ótimo. Você é criança, você quer jogar futebol, isso já tá implícito. Você vai no clube do seu bairro e você vai lá, se inscreve, recebe uma carteirinha, não paga nada para isso. Tem o treino quarta, quinta, com o professor que é um voluntário, que é um aposentado. Os meus técnicos de futebol era todo aposentado do meu bairro, que faziam isso por paixão pelo futebol, que não recebiam um tostão, que levava 4, 5 crianças no carro no domingo para ir no jogo organizado pela federação. Então, acho que o exemplo dos jogadores de futebol, assim, de imigrante, chamam como quiser, tem muito a ver com o que é a França. Eles entraram num sistema muito francês, com as suas diferenças culturais, com as suas forças, com as suas habilidades, trouxeram uma variedade assim, para o futebol francês que é muito valorizada. Fundamental. Quando funciona, que é o exemplo de Mbappé de Ciscas, é maravilhoso. Quando a mistura cultural ela funciona desse jeito... Da liga, né? Quando ela dá liga... Isso não se faz, né? Não é um país das maravilhas, também tem os seus problemas, tem a sua violência, tem jogo que termina em briga. Eu cresci nesse futebol, né? Lyon é uma cidade de muitos imigrantes. Quando você vai jogar numa periferia de Lyon, que você vai enfrentar times, né, muito misturados, imigrantes, etc., no meio do campo de futebol que está no meio daquela...
daquele lugar muito quente, muito violento. E as pessoas se transformam num jogo de futebol também, né? Você tem enfrenta muito isso tudo isso. Então, assim, não vou dizer que se faz isso num caminho maravilhoso, cheio de flores, né? Vem com tudo que traz uma sociedade, tudo que traz o mundo do futebol também tem lá. Com certeza. Tem essa violência, etc. Mas além disso, que para mim não é importante, o mais importante é que tem lugares onde você é recebido, que você seja francês de 30 gerações, burguês, sei lá o quê, que você seja operário, que você seja imigrante de qualquer país, você entra num sistema francês da integração, que eu falava, que é diferente do sistema americano ou inglês. E aí esse sistema faz de você um francês. Perfeito. Com toda a riqueza que você tem. Mbappé tem muita riqueza, mas não importa. Tem Hernandez, Lloris, são nomes de origem espanhola. Tem Platini, era italiano. E tem um monte disso na seleção. Você acha todas, né? Não vamos restringir os imigrantes só. Né? O maior jogador francês dos anos 60 o próprio Zidane, né? Zidane argelino. Né? Então tem de tudo. O maior jogador francês dos anos 50 era o Raymond Kopa, que era polonês. Né? Porque a primeira imigração foi italiana, polonesa, muitos poloneses na França. Teve os portugueses também, muitos portugueses. E na seleção não é diferente. O Robert Pires, que foi campeão do mundo, é de origem portuguesa e não é o único, né? Tem um monte de... Então, acho que a riqueza da França, acho que ela é bem resumida. Quando dá certo, é a França campeã do mundo de 98, de 2018. E quando dá errado, aí não dá para integrar todo esse povo, porque é complicado demais, porque alguns têm ressentimentos, porque outros não querem se integrar. Você vê como eles não querem se integrar. 2010, né, quando a França faz a greve e não quer sair do ônibus para treinar, aí você tem o lado oposto da moeda. É engraçado como o futebol você consegue resumir o que acontece num país. Né? 98, a França, a imigração que deu certo. 2010 deu tudo errado. Os caras não querem treinar, são tudo rebelde, eles dão o maior vexame para a França, eles não entenderam nada do que é ser francês, eles não têm reconhecimento pelos clubes amadores, né? Eles jogam uma vergonha na cara de todos esses técnicos que pegaram eles na infância e jogam tudo isso no lixo. Recusando de fazer um treino durante uma Copa do Mundo, né? Coisa que é absurda. A França é isso. A França é 92 e é 2010. E quem sou eu para dizer por que isso acontece? Não sei, assim. É uma somatória de vários fatores, com certeza. Mas, assim, acho que é importante de trazer que a ideia é chegar a 98. A ideia central da França, pela qual ela briga todos os dias, é para fazer 98, 2018. Mas às vezes acontece no meio do caminho um 2010 também. Perfeito. Às vezes acontece franceses que querem sair do seu país. Eu sou uma exceção. A maioria das pessoas querem ir para a França. Eu quis sair da França. Sim. E acho que a briga o ressentimento do meu pai, sobretudo, quando você ouve no seu ouvido, né? A França me traiu, a França virou as costas para mim. Você passa a ter uma imagem também formada, né? Você tenta um senso crítico, né? Porque quando você cresce, você também começa a entender história, linka vários pontos, então você também começa a formar essa opinião. Por isso que cada um na vida fala de onde ele vem. De onde é sua história. Não tem uma verdade, não tem uma realidade. É uma somatória de fatores e elementos ali que fazem uma personalidade. Exatamente. Eu sou uma mistura de italianos, franceses que moraram na Algéria, que viajaram o mundo. Tenho tia em Nova York e outros na Argentina. Esses italianos, eles se espalharam pelo mundo no início do século XX. E tem aqui no Brasil... E, de alguma forma, eu manteve essa história de viajantes da minha família. Perfeito. Não é uma família que está estabelecida num país há 30 São gerações. Cidadãos do mundo. Cidadãos do mundo, andarilhos e querendo, sem querer, não sei, porque tenho uma irmã que está na França e nunca saiu da França.
pessoalmente, eu absorvi a minha história desse jeito. Ela me deu vontade de sair e de viajar. Sim. Darmani, agora vamos indo, aproveitando, já falamos de Mbappé, Pogba, né? Vamos para o futebol, né? Que você o assunto no qual você é especialista, mais um assunto. Eu gostaria, assim, tem muitos países que a gente conhece uma porrada de time, né? Eu queria entender a hierarquia na França. O Olympique, ele é um time grande, ponto. O único campeão da Champions, né? E tem 2 finais, inclusive, né? Ele ainda é considerado, ele está para a França como o maior time ainda, ou o PSG, até mesmo o Lyon, porque o Lyon também teve a sua fase ali, a gente estava falando dos anos 2000 ali, que estava arrepiando, pegava Real Madrid, metia 3, 4, né? Juninho Pernambucano voando, enfim. Como é que é a hierarquia de tamanho, assim, de grandiosidade desses times? Esse histórico ainda pesa muito, ou o dinheiro, acho que o PSG tá nadando de braçada, assim, não tá deixando para trás demais, assim, da conta, né? Sim. Como é que vocês veem isso? E uma curiosidade que eu tenho, eu lembro a minha mãe foi para a França, ela me trazia muita camisa de time, né? Eu tenho do Lyon, tenho do PSG, e o PSG nos anos 2000, ele já era um time que eu já tinha o Raí, já tinha todo um histórico, mas não se compara com o que ele se transformou hoje. O PSG, ele é considerado um time gigante, mesmo sendo um time muito novo. O PSG tem 52 para 53 anos. E teve, claro, muitos jogadores grandes que já passaram por ali. Mas ele é considerado um time grande. Ou o Olympique ainda, por ter uma Champions, por ser um time com uma história, né, muito lá mais para trás. O próprio Lyon. Como é que se coloca para o francês o futebol da França propriamente? Eu acho que, assim, para mim, pelo conjunto de história, torcida, títulos, grandes feitos, para mim o Olympique de Marseille é o maior time francês. Legal. Agora, tem gente que fala, não, eu olho títulos do campeonato francês, então hoje é Paris Saint-Germain e Saint-Étienne com 10 títulos. E Marseille está atrás. Eu não vejo só assim, em termos de títulos conquistados. Eu pego, a torcida para mim é um sinal muito importante. Hoje deve ser diferente. E a do diferente. Olympique é uma torcida grande. É a maior. É a maior? É a maior, com certeza. Pensei que o PSG, por essa nova fase rica dele, já tinha superado. Não, Marseille é a maior. Pode ter mais adeptos, né? Porque o PSG tem torcida na Índia, na África, né? Até pelos jogadores que tem, né? Não, mas hoje você vai para um jogo... O Marseille vai jogar em Nantes, em Angers, em Lyon... Sempre você vai ter muitos torcedores do Marseille no estádio, olha que legal, como visitante. Nem que eles estejam espalhados ali no meio dos outros, e não necessariamente naquele grupo, né, na torcida organizada que viajou de Marseille para ficar lá. Isso me marcou na minha época, porque quando eu ia ver jogo fora, uma vez eu vi um Nantes-Marseille, porque eu estava em Nantes, e estava cheio de torcedores do Marseille, só cantavam os torcedores do Marseille o tempo todo. E não era uma grande fase do Marseille. Sim. E são coisas que impressionam. Eu nunca vi isso com outro time. Não, isso é legal falar, que eu falo Olympique, mas o Lyon também é Olympique, né? Sim. Então, a referência é Marseille. Sim. Né? E por ser Lyon, eu não quero resumir Olympique de Marseille, porque meu time também é Olympique. Mas sei que aqui vocês falam muito Olympique para falar de Marseille. Isso, porque o Lyon para nós é só Tem Lyon. Até uma rixa lá, né? Porque os dois times se tornaram muito rivais. O rival histórico do Lyon é o Saint-Étienne, que é o maior clássico da França, é Lyon e Saint-Étienne. Olha, que legal. O mais histórico, o mais antigo, o mais pegado, que até muito tempo atrás era o maior público da França, de 50 mil pessoas, até chegar aos estádios maiores. Sim. Mas a rixa entre Olympique de Marseille e Olympique Lyonnais, né? Porque o nome é Olympique Lyonnais e Olympique de Marseille. E é de dizer, não, só tem o Olympique, somos nós, não, somos nós, somos sim. nós. Que legal. E o clássico entre os dois agora chama Olímpico, né, porque eles gostam de adoptar os nomes espanhóis. Agora o clássico entre Paris Saint-Germain e Marseille hoje se chama Clássico. Olha né? só. Então tem Clássico, tem Olímpico, e o Olímpico é Lyon-Marseille, porque são os dois Olympique. Mas, bom, para mim, pelo conjunto da obra, pelo título na Champions... que eu acompanhei, eu torci muito, porque mesmo sendo Lyon,
porque tinha um timaço, porque jogava muita bola, porque a time francês França nunca ter ganho nunca também, né? tinha. E nunca mais ganhou também. Porque no ano anterior perderam nos pênaltis e foi muito difícil. Para mim é uma quem foi Inter de Milão? Não, foi a Estrela Vermelha que eles perderam Estrela o título. Vermelha, sim. Não, mas quando ganhou. Quando o Milan. Foi com o Milan. O grande Milan dessa época, que tinha aquele timaço dos holandeses, do Van Basten. Mas o Marseille tinha um timaço também. Tinha o Carlos Moser de brasileiro. Na zaga era Moser e Basile Boli. Imagina para passar uma zaga dessa. Depois de tudo que ele tinha feito no Flamengo já, né? Depois foi pra lá, imagina. Para passar Boli e Moser, você tinha que deixar uma perna, né? Você não conseguia passar. Eram dois assim que. Era duro, era osso. Mas era um timaço, assim, né? Porque tinha essa parte de trás que era muito dura, mas na frente tinha muita. E nessa talento. época, o PSG ele tinha sua notoriedade, até porque ele é o time da capital, né? E já possui o Parque dos Príncipes ali, Sim, né? sempre. Ele tinha a sua notoriedade ou ele estava galgando ali o seu espaço, estava começando, porque ele foi de forma orgânica até explodir, né? Absurdamente. Mas como eu falei, já tinha o Raí, já tinha chegado numa semifinal, né? 95, 96, Sim, não? 96. 96, não? Não, ele ganhou, né? Um título europeu, né? Que foi a Copa UEFA. Essa eu não sabia. Ele em 96, com o Olha, Raí capitão, né? O Raí maravilha. que levanta a taça, né? Nem é muito citado isso, olha que mas na época tinha a Liga dos Campeões, né? Que não era a Champions League de agora. Quando o Marseille ganha, é a Liga dos Campeões que só os campeões participavam, né? Olha só. Depois tinha a Copa das Copas, que eram os campeões da Copa Nacional. E tinha a Copa UEFA, que aí era segundo, terceiro e quarto, né? Que participavam. Sim. Que é a Sul-Americana, né? Basicamente. Embora eu ache assim, o nível do nosso futebol caiu a nível assim, absurdamente. Eu hoje coloco a Libertadores a nível de qualidade, não a nível de importância, é claro, da UEFA. Porque Champions, mas você nem consegue, porque o nível da Libertadores caiu muito. E você às vezes tem na Copa da UEFA, você tem um Inter de Milão, você tem um Borussia, às vezes, um Lyon, né? um Olympique de Marseille. Então, você tem times muito importantes. E na Sul-Americana, assim, a qualidade tá baixíssima, né? Tá muito fácil de você adentrar também. Então, você pega o 15º do... você fala, pô, meu... Mas na época que o Paris Saint-Germain ganha a Copa das Copas, né, se eu não me engano, não tinha essa briga tão forte. Tipo, a final foi contra a Áustria de Viena. Certo. Isso dá um tamanho, né? Mesmo se nas rodadas anteriores, acho que eles eliminam os times maiores. Mas, enfim, era uma caminhada nessa época que era um pouco mais fácil. Mas, para voltar no PSG, ele ganha o seu primeiro título de campeão francês em 86, né? Que para um time que era de 72, né, mais ou menos... é relativamente rápido. Sempre houve uma vontade de fazer crescer, né, o Paris Saint-Germain. O time da capital. Por ser a capital, a grande força econômica, a força midiática também. Não é à toa que a primeira grande fase do Paris Saint-Germain foi quando o Canal+, a televisão francesa, assumiu, né, comprou o time, injetou muito dinheiro, até para alavancar as audiências, né, porque o Canal+ tinha comprado os direitos do campeonato francês e foi o primeiro canal que começou, né, a mostrar na televisão todos os jogos do campeonato francês, né, porque nos anos 80 você não conseguia assistir os jogos na TV, né? Então o Canal+ tinha toda uma estratégia atrás, né? Eles queriam um grande time na capital, sabiam que ia ter torcida atrás. Então o Paris Saint-Germain é um time novo que sempre foi empurrado... É um time grande? A nível europeu, é um time grande? Não, hoje porque a última década, né, do Qatar trouxe muito dinheiro e trouxe ele nos holofotes do mundo, né? Mas, para lembrar, antes do Qatar chegar, o Paris Saint-Germain brigava para não cair na segunda divisão, né? Teve uma temporada... acho que 2 anos antes da chegada do Qatar, até por isso que o Qatar chegou naquele momento que chegaram várias pessoas, né? Várias empresas compraram o clube e achando que iam levantar, mas ele estava lá embaixo
e ele tinha muita dificuldade em chegar nas primeiras posições, né? Então, teve um ano que ele se salvou da segunda divisão, né? da queda na última rodada, né? Olha só. Então, era um time que foi levantado pelo Canal+, teve uma era vencedora. Aí chegou o Raí, Ginola, Georges Weah, faz semifinal de uma Copa dos Campeões, elimina o Real Madrid, faz campanhas épicas, para na semi, ganha essa Copa de 96, a Copa das Copas. Ganha um corpo nessa época. Ganha um corpo, ganha o segundo título de campeão francês também em 94, 95. Então, quando o Qatar chega, o Paris Saint-Germain tem uma Copa Europeia, tem bastante Copa da França, ganha a primeira Copa da França em 81 do grande Saint-Étienne, que era o grande time da época. Mas, assim, não era nos 3, 4 grandes times. Chegou nos anos 90 a subir, numa era de hegemonia do Marseille, que tinha o presidente Bernard Tapie, que foi um grande empreendedor na França, que injetou também muito dinheiro no Marseille, que conquistou o título da Copa dos Campeões de 93. Então, os anos 90 começa a chegar essa dupla, Marseille e Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain, até empurrado pelo próprio Tapie do Marseille, para encontrar um rival à altura, porque o Marseille dominava o campeonato, era muito fácil para eles. Sim. E tinha aquela rixa, Paris contra o resto da França. O país é uma cidade tão homogênea na França, o poder dela é tão superior às outras cidades, né, em termos de população, de força econômica, tudo é centralizado em Paris, na França. Sim. Então tem esse certo complexo, né, das outras cidades, né? Então quando você enfrenta Paris, você sempre todo mundo coloca se um une gás pra... a mais porque você quer fazer cair a cidade que te controla de alguma forma, né? A força política, poder político, tudo, tá tudo lá, né? Sim. Então o Tapie vê de um bom olho essa chegada do Canal+ no Paris Saint-Germain, porque ele quer um rival, porque ele sabe que você não constrói narrativas no futebol sem ter um rival, sem ter... Localmente, o Marseille nunca teve grandes rivais, né? Nice, Monaco, era um time que oscilavam muito. O Mônaco também, mas dá para colocá-lo... Né? É Monaco, né? Ele seria ali o quarto elemento ali. Porque é um principado, não é bem a França, não é... Você não constrói um rival com Monaco. Só uma curiosidade, porque a gente escuta falar muito de Mônaco, né, por causa da Fórmula 1 e por causa do próprio time também. O Mbappé veio de lá, né? Sim. Quem é de Mônaco? Quem é de Mônaco? É francês? Não, é monegasco. Monegasco. Sim. Tem um passaporte, tem a cidadania. É um país. Um principado. É um país à parte. Sim. Como Liechtenstein, como Andorra. Hong Kong ali, mais ou menos nessa linha. Tem o seu governo, tipo tem suas leis. Os jogadores que jogam no Monaco têm um regime fiscal diferente, né? Eles não pagam os mesmos impostos. Tem até uma queixa, né? E acho que o clube continua pagando uma espécie de multa para compensar a isenção de imposto que tem lá. Né? Tem gente, ricaços do mundo inteiro que vão lá porque eles sabem que tem uma série de isenção de imposto. Perfeito. Então tem todo um regime diferente, né? Com o príncipe Albert, né? Agora, que até tem um pedaço do próprio clube. Por isso que é difícil dizer que o teu rival é Monaco. Dá até para dizer para Nice, porque a proximidade geográfica, né, são 15 minutos entre as duas cidades. Então ainda tem essa você pode chamar de clássico. Mas o Marseille queria um rival diferente, né? Tinha o Saint-Étienne, que era o grande time dos anos 80, 70, né? 60, 70, que decaiu nos 80, e aí passou, né, começou a sobressair e tinha o Bordeaux nos anos 80, que foi o rival do Marseille. Bordeaux. E aí quando o Bordeaux decaiu, aí o Paris Saint-Germain começou a subir e teve essa fase boa, mas que foi uma fase que parou também, né? O Canal+ acabou saindo, a gente sabe, o futebol você gasta muito mais dinheiro do que você arrecada. O Canal+ não quis mais saber do Paris Saint-Germain, vendeu. Quem comprou ficou uma fase aí de injeto dinheiro, mas não o suficiente para fazer um grande time. O Lyon chegou nos anos 70 e teve uma hegemonia. E quando o Lyon tem essa hegemonia, o Paris Saint-Germain tá lá lutando. Às vezes luta pelo pódio, às vezes luta para não cair.
É importante até para a molecada entender, né? O futebol francês muito além do Paris Saint-Germain, galerinha. Porque você vê o Saint-Étienne, né? Claro. Que é um time importantíssimo e que hoje você escuta falar muito pouco, né? Então, concentra-se muito... A gente sabe do Olympique, do Olympique de Marseille, porque ele, né, foi campeão da Champions, e também o Lyon, porque, né, teve aquela fase... Na minha adolescência, o Lyon era o grande time europeu, né? Era quem estava mais em evidência. Sim. Mas hoje, como o PSG ganhou esse tamanho, né, ele acaba tomando o holofote praticamente só para ele na França. Né? Isso é interessante da gente conhecer da história. Né? Agora, Darmani, indo agora para o futebol brasileiro... né, dois lados do futebol brasileiro. Vamos começar pelo profissional, vamos dizer assim. Você tem algum time aqui que você se identifica, que você... Porra, eu gosto de ir no jogo tal, né? Esse time tal, tem algum carinho por esse time. E não precisa ser daqui de São Paulo, não. Pode ser do Brasil. Né? Eu sou corintiano, hoje muito menos fanático do que já fui, mas eu tenho carinho por vários times do Brasil. Né? Principalmente os times que chamamos de times do povo, vamos dizer assim, né? E tem alguma torcida daqui que você fala, cara, essa torcida ela é impressionante. Às vezes nem é um time que você goste tanto, né? Por exemplo, o Corinthians é um time odiado por todo mundo, mas a torcida é respeitada, é reconhecida, que é uma torcida que está sempre junto, que não vai durante o jogo, né? Comete seus erros com qualquer uma, mas é uma torcida que tem o seu valor reconhecido. Você tem um time que você tem pelo qual você tem um carinho especial, até que você torça, vamos dizer assim, até porque você já está aqui faz um tempo. E uma torcida que você fale, cara, essa torcida, quando ela tá cantando ali, bicho, eu gosto de levantar e assistir e bater palma, porque impressiona. Olha, eu não tenho time aqui. Eu cheguei no Brasil muito cru, né, em termos de time. Então eu cheguei curioso e acabei criando um carinho por vários times, mas sem nunca me apegar. Eu virei casaca muitas vezes, na simpatia, porque nunca fui torcedor, assim. Eu acho que assim, o meu time ele ocupa todo o espaço no coração. Hoje em dia, eu sei que tem gente que torce. Na Inglaterra eu sou Arsenal, na França eu sou PSG, no Brasil... E torce de verdade. E torce de verdade. Eu não sei como que eles conseguem fazer. Para mim, o meu coração é 100% Lyon, Lyon, Lyon. Eu sou fanático. Se eles perdem, eu fico chateado. Se eles ganham, eu fico feliz. E isso não me passa com nenhum outro time no mundo e no Brasil. Perfeito. Mas aqui eu criei várias amizades, assim, várias simpatias para clubes. Primeiro foi o Flamengo, porque me impressionou o tamanho, a força da torcida. Aliás, gostava muito da camisa. O que aconteceu ontem, cara? Nossa Senhora, que vexame, né? Mas a gente pode falar disso depois. Então foi o primeiro, assim, que eu criei um laço, a primeira camisa que eu comprei, fui no Maracanã, mas assim, com uma certa distância, né? Podia passar uma rodada e eu sem saber o resultado do time e nem aí. Então era uma simpatia. Mas quando comecei a trabalhar com futebol, aí eu comecei a fazer reportagem, aí comecei a me aproximar de alguns times. Não, mas antes disso... Foi assim, depois foi o Ronaldo pro Corinthians, aí eu comecei a ter uma simpatia. Pela história do Ronaldo. Mais pelo Ronaldo do que pelo Corinthians. Eu comecei a ir lá no Pacaembu, que era um estádio extraordinário, jogo de Libertadores incríveis, Ronaldo, fenômeno em campo. E jogando bem, né? Jogando muito bem, com tudo o que acontecia também fora, né? O jeito que ele voltou, tudo o que foi montado em cima dele. E ele ainda, né? Fisicamente não tão bem, mas ainda com aquele talento. Então eu migrei do Corinthians, do Flamengo pro Corinthians. Depois o meu ídolo do Lyon, Juninho Pernambucano, voltou a jogar no Brasil, foi pro Vasco, né? Aí virei vascaíno por conta dele, fui lá em São Januário com a camisa do Vasco, só para ver o Juninho, né? Acho que assim, eu sou muito de me ligar, de me apegar a algumas coisas emocionais. Para mim, Juninho era toda essa emoção, eu conseguia reviver os tempos do Lyon, vendo ele em campo, vendo ele cobrando falta. Olha que legal isso. Então eu fui lá, né? E aí não tinha mais nada de Flamengo, aí era Vasco. Aí depois ele parou... aí teve o crescimento do Neymar, que apareceu no Santos e que foi o meu início no jornalismo, né? A minha primeira entrevista no jornalismo foi o Neymar, jovenzinho no Santos, já arrebentando no Santos.
Então, para fazer essa matéria, eu fui várias vezes lá. Teve o título da Libertadores. Eu estava na semifinal que eles ganham, acho que nos pênaltis, na Vila Belmiro. Pulando, gritando, com aquela camisa que era aquela azul clarinha lá. Eu acho muito bonito. Dele, que até ele me assinou depois. Olha só. Então, quando você acaba entrando na intimidade de um clube. Então eu procurava um laço emocional e eu encontrei esse laço emocional naquele Santos dessa época. Perfeito. E vou te dizer que depois do Santos dessa época eu frequentei muitos times para fazer reportagens, mas nunca mais assim eu senti Não se apegou, né? Criei mais um laço afetivo. Então não vou dizer que hoje eu não torço para nenhum clube, mas guardo essas simpatias que eu criei em vários momentos da minha vida aqui no Brasil com esses clubes que eu citei. Não, legal. E você vê, né, Darmani, a gente começa um assunto, vai se ramificando, vai fazendo links, então é muito legal, uma coisa vai sempre levando a outra. Eu não tenho como não te perguntar em relação ao Neymar, né? Ele já tá indo para o 6º ano dele na França, né? Chegou de um jeito, muito bem recebido, e ao longo do tempo foi havendo um desgaste nessa relação dele com a imprensa, com torcida, né, com o próprio país. Uma pincelada rápida para a gente também poder trazer também sobre a várzea que você frequenta, que você acompanhou e que você documentou. Como é hoje, especificamente? Porque, embora ele tenha tido momentos que ele estava mais em baixa, eu acho que ele está aquém do que ele pode fazer, mas ele correu um pouco atrás, né? Se dedicou um pouco mais. Acho que ele parou com aquela história de ficar falando que queria sair, né? Quero voltar para Barcelona. Como é hoje a relação da França, propriamente dita, não apenas do PSG, com o Neymar? Eu acho que hoje a França sabe quem é o Neymar, já conhece o Neymar, e isso traz o quê? Não vai mudar o Neymar. A França entendeu que ele é desse jeito. E que não aceitou. Adianta... aceitou. Não quer dizer assim que acha uma maravilha, Isso, etc. perfeito. Mas aceitou. E é uma forma também de afastar as polêmicas inúteis sobre como ele é fora do campo e a vida dele e o comportamento dele. Acho que a França chegou nesse momento de dizer, gente, ele é assim. Dentro de campo, ele é assim. Com esse jeito dele, de estar numa forma de provocação, de buscar as faltas, de estar também se encrencando, às vezes, com o adversário. E com aqueles momentos também que ele entrega esse futebol maravilhoso que ele ainda tem nos pés dele. Essas duas facetas que fazem parte do personagem. E fora de campo, acho que assim também todo mundo entendeu quem ele é. Então, assim, para que refazer a história? Pode se lamentar várias coisas, porque ele chegou lá como o maior ídolo. Né? No mesmo ano que ele chega o Mbappé, mas o Mbappé ainda é uma promessa. Iniciando, imagina, né? Iniciando. Ainda não era campeão do mundo, né? Mas também já tinha grandes jogadores que o Paris Saint-Germain tinha contratado, né? Tinha Ibrahimovic, Thiago Silva, Cavani, Pastore, Lavezzi, enfim, teve uma série de nomes, o próprio Beckham chegou lá, mas quando o Neymar chega, ele coloca o patamar do PSG muito acima. Eles contratam o Neymar que está no auge, né? Ele está destruindo para mim, ele está já até superior ao Messi no Barcelona naquela época. Naquele momento ele estava na famosa remontada contra o Paris Saint-Germain, aquele 6-1, depois do 4-0 no jogo de ida. Quem faz isso é o Neymar, não é o Messi. Né? Então, eles contratam esse jogador. Só que quase 6 anos passaram e ao longo desses 6 anos, né, a relação foi muito conturbada. E acho que 6 anos é um tempo suficiente para entender com quem você está lidando. E acho que em 6 anos ele não mudou fundamentalmente.
Sim, recentemente ele se dedicou mais porque tinha a Copa do Mundo, etc. Mas ele é esse jogador, como o Ronaldinho Gaúcho foi esse jogador também, que o Paris Saint-Germain admirou por pouco tempo, né? Foi só um ano, Sim. mas foi um ano maravilhoso, que também teve treta com o técnico. E acho que assim, a imagem do jogador brasileiro, vou dizer, também infelizmente por alguns aspectos, né, dos mais talentosos, também ela vai junto com essa coisa do comportamento. Perfeito. Que às e vezes do extracampo, o francês, né? do extracampo, que às vezes o francês não entende bem, assim, essa coisa, por que tá machucado no carnaval? Por que o Romário pedia pro Cruyff, se eu fizer 2 gols, você me deixa viajar no carnaval? Porque o jogador brasileiro, ele se nutre disso também, para render, faz parte dele. Eu fiz documentários sobre todos esses craques. Então, eu entrevistei ex-companheiros, familiares, primeiro técnico. E o que sobressai é isso. É que não adianta querer mudar o jeito do brasileiro. Moldar, né? Adaptar o cara... Tem uns caras que têm um lado mais europeu. Veja o Marquinhos. O Marquinhos construiu uma coisa totalmente diferente no Paris Saint-Germain. Thiago Silva, talvez, também. Thiago Silva também. Jogadores que são capitães, foram capitães, como o Thiago Silva, que tem um extracampo totalmente diferente. Então, não vou resumir o jogador brasileiro a isso. Não, perfeito. Mas estou falando mais daquele criativo, talentoso, driblador, mesmo se o Raí foi uma exceção. Não, o Paris Saint-Germain conheceu um Raí, que é um cara... Leonardo. O Raí que estudava na Sorbonne, na universidade. Foi lá estudar, não sei o que era, se era história, literatura. Imagina a diferença entre um Raí que vai lá, que fala um francês perfeito, que se integra até frequentar a universidade, que conversa lá de política, de sociedade. E depois você tem outro jogador, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, que tem um perfil completamente diferente. Né? E ninguém vai mudar esses caras. E também, assim, eu mesmo também aprendi a deixar de lado a personalidade, deixar de lado o extracampo. Quando você começa, você quer também dizer que o extracampo... Não, mas o extracampo, a personalidade é importante porque eles são exemplo, porque... E depois de um momento você desiste dessa ideia. Desiste. Porque é uma luta, assim, é uma briga meio que assim que não vai ter vencedor também, né, cara? É só um desgaste. Não vai mudar, ele não vai mudar. E hoje em dia você sabe tudo das pessoas, tem documentários que são gravados nas próprias casas das pessoas. Não, o próprio Neymar fez, você sabe como é a relação, você sabe qual é a influência do pai na carreira dele, gostando ou não. Faz parte dessa coisa, senão não vai mudar o pai do Neymar. Assim que é, né? Ele é assim, é o jeito que ele escolheu para levantar as coisas, para levar a carreira do filho. Tem coisa errada? Tem. Mas... As críticas são pertinentes, né? Sim, você pode criticar tudo. Mas acho que, assim, para resumir, a França chegou num momento que já entendemos quem ele é. Como a gente vai se surpreender se ele leva 2 amarelos, um por simulação e outro porque ele deu um tapa na cara do jogador? Se fosse isso no primeiro ano, aí geraria todo esse debate. Mas assim, mas por quê? Mas quem é o Neymar? Mas será que porque ele fez de propósito ou não? Estamos num momento que, quando você escuta os debates lá, não tem mais debate. Assunto Neymar, foi expulso, né? Até assim, porque também com essa ascensão gigante, meteórica do Mbappé, né? E o Neymar acabou também perdendo o seu espaço ali, essa mídia, esse holofote tão focado nele, né? Você tem o Mbappé hoje que eu acredito o Messi, que o Messi, né? Que agora é campeão do mundo, né? Mas, Armani, para a gente também trazer uma pincelada, você se aprofundou também no futebol de várzea de São Paulo. Cara, como é que é isso, né? Porque ali você está diante de 2 opostos completamente, né? Você tem, por exemplo, futebol francês ou futebol europeu com dinheiro, tal, com um holofote, e você tem a várzea de São Paulo carente de recursos, às vezes os caras jogando em campo de terra, tal, com chuteira toda rasgada, tal, mas ali jaz a paixão. Ali ainda reside a real paixão ali pelo futebol. Deve ser visceral, né, cara? Deve ser transcendental você acompanhar, e de uma forma tão aprofundada como você acompanhou a várzea, deve ser genial, sim, cara. Sim. Então, para mim a várzea é muito importante porque foi o meu início no mundo do jornalismo. Né? Eu não era jornalista.
Eu tinha parado esse negócio de exportação de bijuteria, meio sem saber, né? Meio sem saber onde era o próximo trilho, né? Na minha vida, buscando aí, tentando, trabalhando mais como tradutor, intérprete, professor de francês também, mas sentindo que faltava emoção na minha vida profissional, porque essa caminhada anterior foi um empreendedorismo, mas foi com muita emoção, né? Foi com muitas aventuras. Eu queria mais aventura. E aí conheço a minha esposa, que é jornalista, né? Franco-brasileira, jornalista de TV. Aí começo a me aproximar desse mundo do jornalismo, da TV, e começo a conhecer um cinegrafista repórter. E um dia ele me convida para ir no Centenário do Santos, e é a primeira vez que eu estendo um microfone. E aí, 2012, né? Aí, 2012, já penso em 2014, né? Copa do Mundo está chegando. O que a gente poderia trazer da Copa no Brasil para a França lá? E como eu estou lá embaixo, né? Sem contato nenhum nesse mundo do futebol, eu já começo a pensar, e um dia saio de um jogo, de uma pelada de society lá na Barra Funda, e vejo do meu lado no Clube Nacional, né, um jogo de várzea. Milhares de pessoas, bateria, fumaça. Mobilização gigantesca. Um jogo que parecia um jogo profissional, porque arquibancada cheia, 2 times tudo uniformizado, campo de grama, e eu olho lá... E é legal, é interessante trazer exatamente esse elemento. É organizado, né? Não é uma coisa assim qualquer, joga a bola lá e vamos jogar. É carente de recursos, mas há um preparo, há uma organização. Né? Porque esse jogo que eu vi era da Copa Kaiser, que na época era a coisa mais organizada que tinha na várzea, né? Então eu vou lá, eu olho, eu pergunto, isso aqui Copa Kaiser é a maior... É a nossa Copa do Mundo do futebol amador, e aí vem, fantástico. Isso aqui, na França, um jogo amador, você vai ter o teu pai, a tua namorada, o teu primo, e vai ter meia dúzia de pessoas assistindo. Eu falei, mas um jogo amador tinha uns 5 mil pessoas lá no Nacional. Olha, eu falei, o que é isso? Isso aqui tá... Isso é o futebol brasileiro. Sim. Isso é uma coisa que... É o âmago ali, né? A mitocôndria do futebol brasileiro está ali, né? É a raiz, né? Aí eu comecei a mergulhar. Aí eu comecei a falar para esse cinegrafista, que também gostava de futebol. Falei, vamos começar a gravar uns jogos dessa Copa Kaiser. Ela estava chegando um pouco no final da sua edição aí. Aí eu vejo, domingo tem um jogo lá. Vamos lá com a câmera, vamos filmar um pouco, fazer um material assim... E a gente vai escolher um time, mais para a temporada que vem, porque essa aqui está terminando, né? Aí a gente vai lá, grava em vários jogos e acaba escolhendo um time, que chama Noroeste da Vila Formosa, da Zona Leste. O documentário está no YouTube, né? Sim, Eu dei uma olhada. Sim. E esse time chega à semifinal da Copa Kaiser. Olha. E a gente vai no Nacional e começa a gravar com eles na semifinal. Já esperando eles ir para a final, que era no Pacaembu. Só que eles perdem nos pênaltis. Jogo dramático. E o documentário começa com essa semifinal perdida. Termina ali. Mas... ano que vem tem mais. Sim. Ano que vem, então, vamos começar do zero com vocês. E aí eu descobri esse mundo da várzea. E para mim o futebol, o coração do futebol brasileiro, ele bate ali. Com certeza. Porque tem mais de 3 mil times de várzea em São Paulo. Só em São Paulo. E que movimenta uma paixão ali, né? Que movimenta muita gente. A gente escolheu esse time, então a gente acompanhou torcida, dirigentes, jogadores. Fizemos uma galeria de personagens, tentando entender qual era a ligação de cada um com esse clube, a importância desse clube para a vida social da favela, porque é um clube que representa a quebrada, né? Hoje eles falam quebrada lá, é tudo quebrada. É isso. Então a gente estava em imersão na quebrada, o tempo todo com eles, fim de semana lá, tem jogo, vamos lá. Vivendo o cotidiano. Vivendo o cotidiano, indo lá na semana. O dirigente tem uma sucata aí de ferro velho, dessas coisas. Qual é a vida desse dirigente que dá a vida dele para o time também? Quinta-feira à noite é a reunião da diretoria. Vamos lá, vamos filmar. O que é essa reunião?
Vamos organizar um festival para ganhar um dinheiro ali, vamos fazer a festa de não sei o quê, e quinta-feira tem um churrasco, e tem toda uma vida articulada, né? Tem uns caras que se dão um pouco melhor, mas que continuam sendo da quebrada, são comerciantes, tem um pequeno empreendimento, tem coisas também que é menos legal, mas que participa também, né? A gente sabe que tem gente do tráfico, de várias coisas também. que faz parte e que dão uma contribuição. Obviamente, ninguém vai falar, não, o meu time Tô falando de time X ou Y, mas a gente sabe que tem toda uma mistura e que isso compõe a vida social da quebrada. Faz parte. Não dá para dissociar. Então, mergulhar nesse mundo, para mim, foi uma coisa extraordinária. Foi extraordinário ver o quanto... Eles não estavam nem aí. Falavam, você Corinthians e São Paulo e Palmeiras. Mas nessa hora tem o clássico lá, tem o Corinthians e Palmeiras lá. Não, eles eu vou ver o jogo ali. De várzea. Tô nem aí com Corinthians e Palmeiras. No jogo de várzea eu posso levar rojão, eu posso estender um bandeirão, eu posso xingar, eu posso beber álcool, eu posso... tudo que eu não posso mais no futebol profissional, agora na várzea eu posso fazer. Olha só. E o cara era torcedor fanático do Corinthians, torcida organizada, ele largou e montou a torcida organizada do time de várzea. E ele encontrava lá muito mais satisfação. Mesmo se não tinha nada para ganhar, se não tinha... Esse título da Copa Kaiser eles não conseguiram no ano depois. Chegaram entre os 20, de 192 times, chegaram entre os 20, mas não foram mais longe. Mas rendeu esse documentário. E aí eu vi a falta de apoio. Sim. Que para mim, para um francês, o futebol amador, ele é tudo organizado pela Federação Francesa. Perfeito. Como eu já falei no início. A federação, ela organiza jogo para milhares de equipes todo fim de semana. Bota os árbitros, tem o campo é da prefeitura, então a prefeitura cuida do campo, cede o campo para o clube que é do bairro da prefeitura. E para você, tudo isso é normal. E você chega no Brasil e você vê que a federação ela só quer saber dos profissionais. Perfeito. Amadores? Não é comigo. E com quem então? Não é com ninguém. Com os próprios que se organizam. Exatamente, a própria comunidade que acaba levantando, né? É com um patrocinador, naquele caso era a Cerveja Kaiser na época, depois saiu, entrou outro. Então tem uma iniciativa privada que vai lá, que bota um dinheiro também para patrocinar, né? Não é filantrópico, eles estão lá também porque eles acham que para o público-alvo deles é uma comunicação interessante. Então eles chegam lá, tem esse apoio local, o marceneiro dá R$100. A gente filmou tudo isso, né? Tem o dia do corre. Isso. E o cara vai lá com a moto e o dirigente fala, você vai passar no fulano e vai te dar 100, esse aqui vai te dar 50. E no final do corre tinha, sei lá, R$800. E no domingo é R$100 para ele. Isso é o que movimenta, é o que mantém, né? É para pagar os jogadores, basicamente. Para ganhar a Copa Kaiser, você tem que pagar os caras, né? Perfeito. Mas Então, é a mesma coisa que São Luís, assim, você descobre um patrimônio cultural do Brasil que é fenomenal, que é imenso, que movimenta muita gente, mas por outro lado, você é chocado pelo abandono disso. Perfeito. Ninguém cuida disso, ninguém do futebol profissional se interessa por isso. O futebol profissional francês, todo ano, ele reverte 100 milhões de euros, os clubes profissionais, para o futebol amador. Olha, 100 milhões de euros. Todo ano vai para o futebol amador. É uma das fontes, né, de financiamento. Certo. Tem financiamento público também. Por que aqui não pode? Pois é. Por que aqui não pode cuidar dos amadores? Para um europeu, um gringo, de qual país que seja, é chocante isso. Porque o futebol é 99% de amadores e 1% de profissionais. Com certeza. Todo mundo quer ser profissionais, mas a gente sabe que é 1% que chega. Sim. Ainda bem que tem um futebol amador para todo mundo jogar. Sim. Infelizmente, aqui você vai lá, aluga seu quadro de society, paga caro para isso. Se quiser fazer um campeonato, paga também. E a criançada não tem nada de graça. Para ter coisa de graça, tem que ter gente pronto a doar seu dinheiro, seu tempo. Disposto a, né? Infelizmente. Sim. Não deveria ser assim no país do futebol. O país do futebol não tem futebol amador apoiado, organizado pelo poder público, infelizmente.
Senhoras e senhores, eu tive a honra, o privilégio, a alegria aqui. Eu quero ressaltar a gentileza do Darmani, desde o momento que eu o abordei ali, de chinelo, de bermuda, né, Santos, aquele sol, mó calor, e sempre muito gentil desde o início comigo. Veio aqui e nos presenteou com tantas informações, com uma visão de alguém que vem de fora para o Brasil. Eu quero agradecer de coração, Darmani, por esse privilégio, por essa troca que a gente teve aqui. Parabéns pelo seu trabalho, continuo acompanhando, vou continuar, admiro o seu trabalho. E, cara, obrigado de coração por esse privilégio que eu tive aqui de receber você. Imagina, foi um prazer te conhecer lá e muito sucesso para o seu podcast. Tomara que venha crescendo cada vez mais no que puder ajudar de contatos de convidados. Estou à disposição e foi um prazer poder compartilhar um pouco dessa experiência com você. Prazer foi de todos nós. Podcast Papo de Expedicionário vai ao ar toda semana, né? Sempre com convidados muito especiais, fazendo uma legítima expedição pelas infinitas possibilidades da vida. Você vê que a gente começa com um assunto, vai se ramificando, vai para outro, faz um link e tal. Então, às vezes falta até tempo, né? Falta ali umas 2, 3, 4 horas para a gente continuar conversando, mas deu para trazer um papo muito legal aqui. E agradeço a todos que vão assistir, que vão acompanhar. Se inscrevam no podcast Papo de Expedicionário, no canal do YouTube, Papo de Expedicionário. Eu sou Gustavo Ciotti, recebi Stéphane Darmani. Merci. Merci. Muito obrigado, gente.